Meus irmãos, por favor, abram a palavra de Deus no Salmo de número 39. Desculpa. Salmo de número 39. Eu acho que eu já falei sobre este assunto em algum momento aqui na igreja, um assunto tão sério, eu acho que é quase que impossível eu não ter abordado esse assunto aqui na igreja, mas hoje eu quero falar sobre, provavelmente estarei voltando ao assunto, eu não me lembro quando, mas quero falar sobre a brevidade da vida, né? Salmo de número 39, o texto nos diz assim: para o mestre de música, ao estilo de Jedutum, salmo davídico. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito e, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias, o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu vá e deixe de existir. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Curve a sua cabeça e vamos orar, vamos falar com Deus. Deus e Pai, Deus bendito, Deus glorioso, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, as Santas Escrituras, ela que é regra de fé e prática para os Teus filhos, para os Seus filhos. Para aqueles, ó Deus, que se renderam diante do Senhor, para aqueles que foram transformados em seus corações, para aqueles, ó Deus, que foram alcançados pela Tua graça, a Tua Palavra é regra de fé e prática. E agora, ó Deus, fala conosco, tenha misericórdia de nós, toca no nosso coração, desperta-nos, edifica-nos na Tua Palavra, ó Pai, pois a Tua Palavra é a verdade. Ajuda-nos assim, Senhor, tenha misericórdia de nós, em o nome de Cristo nós oramos, amém, amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Os irmãos acompanharam pelas redes sociais, talvez pela televisão também, provavelmente pela televisão, que nesses dias uma cantora de 26 anos de idade morreu. Ela
deixou a muitos perplexos, porque afinal de contas, com 26 anos de idade, uma cantora com um talento, com uma voz, a gente não pode negar, uma voz belíssima, uma voz única. Algumas pessoas cantam bem, algumas outras pessoas cantam bem e têm uma voz belíssima, né? Nós temos cantores que estão aí entre os maiores cantores da música popular brasileira, que se você for olhar tecnicamente, você vai dizer, como é que esse cara conseguiu ser esse cara todo, né? E eu poderia aqui falar de inúmeros nomes, vários nomes. Só não falarei, porque primeiro não convém, né, ficar falando que fulano de tal canta mal, Beltrano, e ficar apontando o dedo. E segundo que, dado o momento político, alguns deles eu certamente seria, não por vocês, né, mas seria execrado na internet. Esse pastor, quem é ele para falar mal de fulano, Beltrano e ciclano, né? Mas boa parte dos cantores que nós temos aí, numa boa, meus irmãos, olha, não cantam absolutamente nada, né? Muitos deles fazem sucesso pela maneira como expõem o corpo, pela maneira como, né, dançam e tal, e alguns têm carisma mesmo, né? Alguns têm carisma. Você percebe que a pessoa está no palco, a voz dela não é nada demais, mas ela está ali, parece que chama atenção, é como um imã, né? É o artista, né, que chama a atenção. Mas a cantora que nos deixou, ela de fato tinha uma voz belíssima. E alguns relataram nas redes sociais, eu acompanhei alguma coisa, que não estavam, alguns relataram que não estavam sequer conseguindo dormir, né? Tomaram conhecimento do acidente num dia, foi noticiado que ela havia morrido. E muitas pessoas, alguns atletas, né, de futebol, por exemplo, e cantores, falaram que não conseguiram dormir a noite inteira, após tomarem conhecimento do fato, eles se sentiram perturbados. E aí eu fui ler um pouquinho por que eles não conseguiram dormir, né? Alguns falaram que tinham um carinho muito grande, que conviveram de alguma maneira com a cantora e que ela era uma pessoa muito especial no trato, aquela coisa toda. E outros ficaram perturbados com a seguinte questão. Ela era tão nova, tinha 26 anos de idade apenas. 26 anos de idade. E morreu. O que ela projetava para a sua carreira? Certamente ela vislumbrava algumas coisas a mais. O que pessoas projetavam sobre a sua carreira? Muitos diriam, olha, essa mulher vai fazer, se ela faz sucesso hoje, com esse vozeirão que ela tem, porque ela de fato tinha uma voz muito bonita, muito bela, essa mulher vai fazer muito sucesso. A verdade é que ela não imaginava que a sua vida seria tão curta, assim como nós, qualquer um de nós também não imaginaria que uma mulher, né, uma artista com 26 anos de idade pudesse morrer assim. Isso pegou muita gente de surpresa, assim como qualquer outra pessoa, membro da nossa família, amigo, conhecido, ou até mesmo uma pessoa que você não conheça e que tome conhecimento que ela, né, venha falecer com 26 anos de idade, com 20 anos de idade. Isso pega qualquer um de surpresa. O que você faria se você soubesse que viveria sobre a terra tão pouco tempo? O que é que nós faríamos? O que você faria se você soubesse que em poucos meses você não estaria mais vivo? Se hoje, diante de um médico, o médico virasse para você e falasse, olha, daqui a 6 meses você morrerá, a probabilidade é de tantos %. O que nós faríamos a partir desse momento? Provavelmente alguns de nós dedicaria mais tempo à família. Provavelmente alguns de nós repensaria o tempo e o valor que tem dado à sua família,
aos seus amigos. Provavelmente alguns de nós, de alguma maneira, procuraria ficar mais próximo da igreja, dos irmãos, participaria um pouco mais de evangelismo, ou compartilharia mais da sua fé, gastaria mais tempo lendo, orando, falando com Deus, buscando a presença do Senhor. Provavelmente muitos de nós buscaria familiares, amigos, irmãos em Cristo para pedir perdão por algo feito. Provavelmente amaríamos muito mais. Valorizaríamos muito mais algumas coisas e deixaríamos de lado tantas outras. Abraçaríamos muito mais pessoas e deixaríamos de lado coisas. A verdade, meus irmãos, é que vivemos arrogantemente neste mundo como se tivéssemos a convicção de que viveremos muitos e muitos anos. Essa é a grande verdade. Mas nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui neste mundo. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui nesta terra. Você não sabe quanto tempo você tem aqui neste mundo. Nós achamos que podemos ou que poderemos chegar aos 80, aos 90 anos de idade, porque afinal de contas a medicina tem avançado tanto. Indústrias farmacêuticas têm se dedicado cada vez mais à longevidade dos homens. É o alvo de quase todos os seres humanos, viver mais, ter mais tempo, viver sobre esta terra com mais saúde, é o nosso alvo. Temos pavor em pensar que ficaremos o final da nossa vida num leito. O Salmo 39 nos convida a refletir sobre a brevidade da vida. O problema é que o mundo e as pessoas geralmente não gostam de pensar sobre questões da vida, especificamente a vida, a morte, a eternidade. Não gostamos de pensar sobre essas coisas. Pensar sobre essas coisas é como estragar a nossa diversão, porque nos deixam perturbados. Como alguns descreveram nas redes sociais. Como a pessoa morreu assim? Uma pessoa de 26 anos de idade. Como ela morre aos 26 anos de idade? Muita gente ficou perturbada. Adicione-se a isto que o diabo, meus irmãos, odeia nos ver pensando sobre o sentido da vida. Especialmente no fato de que todos nós, invariavelmente, passaremos a eternidade após a morte. Aqueles que foram salvos com Cristo. E aqueles que não foram salvos, certamente com o diabo, no inferno. O diabo, então, ele não quer que pensemos sobre essas coisas. O mundo, a carne, o diabo conspiram para nos manterem ocupados demais, entretidos demais, divertidos demais, para não termos que pensar nessas coisas. E não nos enganemos, meus irmãos, esse é o objetivo do mundo, a carne e o diabo. O nosso corpo, a nossa carne clama por isso. Divirta-se. Procure se divertir, procure ocupar a sua vida com aquelas coisas que te alegram, que te dão satisfação. O diabo sempre vai nos estimular e procurar nos ocupar com banalidades da vida. Diversão. Porque ele vai querer nos levar pelo fluxo de experiências sensoriais e imediatas. Esse é o propósito do diabo. Porque nos ocupando com essas coisas,
com essas experiências sensoriais, com essas experiências imediatas, essas questões. Meus irmãos, nós nos distraímos, nós não refletimos sobre Deus, nós não refletimos sobre a eternidade, nós não pensamos no inferno, nós não pensamos no céu, nós pensamos no aqui e no agora. O que faz você estar aqui na casa de Deus? O que nos leva a ler a palavra de Deus, a buscar ao Senhor, a nos santificar a cada dia? O que leva um homem ou uma mulher a buscar a presença de Deus, a abrir mão de determinado entretenimento para estar na presença do Senhor, senão a eternidade? O significado interessante, falei sobre se divertir ou diversão. O significado de divertir é bastante curioso, porque vem do latim divertere. Significa virar em direção diferente, ou virar para o lado. A ideia é se desviar de um foco, voltando-se para uma outra direção, voltar-se para o lado diferente das preocupações. Essa é a ideia central. Eu quero me divertir, ou seja, eu não quero me preocupar, eu não quero focar nas preocupações da vida, nos problemas que eu tenho. Eu não quero pensar no salário que é curto. Alguém tem problema com isso? Ninguém. Aqui na igreja todo mundo é próspero toda a vida, né? Amém. Se amém, assim seja de fato, né, Val? Traduz isso. Eu não quero pensar nos problemas, eu não quero pensar no desemprego, eu não quero pensar na falta que eu tenho disso, daquilo outro, eu quero me divertir, eu quero me alegrar. Hoje de manhã, por acaso, eu falei isso com a minha esposa na hora do café da manhã, olha só que coisa. Estávamos tomando o nosso café à mesa e ela começou a falar de uns probleminhas, eu falei assim, olha, agora eu não queria pensar sobre isso. Já aconteceu? De você estar parado assim, tá? Num momento, no almoço ou no encontro familiar e alguém começa a falar de pepino, problema lá no trabalho. Ana, estou olhando para Ana. Vamos falar, tem isso, tem aquilo outro, folha de pagamento, tem tal coisa, tem não sei o que, fulano que não veio, Beltrano está doente e tal, e o restaurante tem que abrir, e como é que fica, e está faltando isso, aumentou a carne, aumentou o peixe, aumentou o camarão, aumentou não sei o que, aumentou o ovo aumentou, gente, pelo amor de Deus. E chega uma hora que você não quer ouvir dessas coisas. O que você quer é sombra e água fresca. Esses dias eu desejei ardentemente ir para um lugar que não tivesse problema nenhum. E fiquei imaginando qual lugar seria. Bom, o céu. Na minha cabeça, eu não posso dar essa ideia de tão espiritual assim. Na minha cabeça eu pensei, eu quero ir para o meio do mato. Tem cobra. Tem, mas eu me dou bem com o bicho, entendeu, minha irmã? Eu queria ir para uma fazenda, mas ficar lá, mas sem pepino. Tem jacaré. Mas quem não deseja alguma coisa, é uma fuga. A gente quer desviar o foco, a gente quer voltar-se para um lado diferente das preocupações. Isso é bom, em alguns momentos a gente precisa disso, pelo menos uma vez por ano você precisa disso, são as férias. A gente precisa, né, irmão Tony? Precisa. Eu estou falando isso para você mesmo. A gente precisa de um tempinho para olhar para algumas coisas, rir um pouco com a família, sair da muvuca dos problemas e ir para a muvuca da diversão, da gargalhada, de dormir tarde sem se preocupar com o horário do dia seguinte. Isso é bom, mas isso também pode ser fatal.
O que o mundo, a carne, o diabo tem feito é fatal. Porque nos ocupa com tantas coisas. O tempo todo clama, há um clamor dentro de nós pelo entretenimento, pela diversão, por coisas. Não, olhe para isso, olhe para aquilo outro. Não pense na eternidade, não pense na volta de Jesus, não pense na realidade do inferno, na realidade do diabo. Não pense nessas coisas. Pense que Deus é bonzinho, entre aspas, e que Ele vai salvar todo mundo. Todos. Porque afinal de contas, se Deus é bom, como Ele pode mandar alguns para o inferno? É o que o mundo diz. É o que o diabo diz. Quantos não são aqueles que passam pela existência terrena sem parar para pensar na brevidade, sobre a brevidade da vida e a realidade da eternidade após a morte, com Deus ou com o diabo? Infelizmente, a maioria das pessoas. O Salmo 39, meus irmãos, eu quero repetir isso, é uma advertência séria contra a loucura de viver sem pensar, de existir divertindo-se até a morte chegar. Todos nós, eu creio, já ouvimos frases do tipo: o que importa é você se divertir. Viva intensamente. Já ouviram isso? Viva intensamente. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Acalenta o nosso coração. Eu quero viver intensamente. Se eu pudesse, né? Se pudéssemos, os flamenguistas aqui presentes são sempre maioria. Diria que gostaria de viver a final da Libertadores intensamente, todos os dias ganham títulos e mais títulos, mas essa não é a realidade, a vida não é assim. Esses sentimentos que nos arrebatam, que nos alegram, isso é um ponto na nossa vida, meus irmãos. Davi escreve para Jedutum conduzir a congregação em louvor e adoração. Jedutum era um músico que Davi nomeou para dirigir os cultos em Israel. Em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 41, fala sobre isso. Esse salmo, portanto, foi composto para ser cantado no meio da congregação. Esse salmo tem um tom um pouquinho deprimente, né? Porque ele não é aquele salmo que joga você para o alto, mas é um salmo que faz você pensar. Ele destaca a brevidade da vida. E eu falo isso porque ele destaca a brevidade da vida por duas coisinhas aqui, aliás, por uma coisa que você vai percebê-la duas vezes neste salmo. Duas vezes aparece a expressão pausa, ou numa versão mais antiga aparece a expressão selar, ou numa outra versão, acho que é na NVT, interlúdio. Notem o que está escrito no final dos versos 5 e 11. Lá no finalzinho está escrito, né, entre colchetes, pausa, não é isso? Ou então, selar, acho que na revista corrigida aparece essa expressão, revista atualizada também aparece essa expressão, selar. E é interessante porque nessas duas vezes que aparece no verso 5, no final do verso 5 e no final do verso 11, o que nós temos nessa última parte desses dois versos é a frase: o homem não passa de um sopro. Notem que após esses dois versos aparece essa pausa, escrita aí pausa. Logo após o homem não passa de um sopro, que nós temos aí uma pausa. E os irmãos perceberam que na leitura
propositalmente, e é o que nós devemos fazer também, quando nós lemos um salmo que aparece selah, ou aparece pausa, ou interlúdio, nós também devemos parar e pensar. E pensar no quê? Nessa última frase. O salmista, quando escreveu, ele deixou isso claro, que isso tem que acontecer. Que você não pode sair lendo. Que você tem que parar e refletir sobre o que você leu. Então, a tônica deste salmo, por esses dois pontos que nós vemos, verso 5 e verso 11, isso é muito importante. A tônica desse salmo é o seguinte: pare e pense na brevidade da vida. Quando você olha o Salmo 39, o que ele está dizendo para nós, o que Davi está dizendo para nós é: pare e pense na brevidade da vida. E por isso a questão levantada por Davi, como viver face à brevidade da vida, ele vai responder isso. Ele vai dizer, a primeira coisa, versos de 1 a 3, cuidado com as atitudes e com as palavras. No versos 4 a 6, considere a brevidade da vida. Nos versos 7 a 11, a gente poderia dividir assim: confie no Senhor. E nos versos 12 e 13, a gente pode finalizar dividindo, então, esboçando este salmo, dizendo: coloque os seus olhos nos céus. Eu quero falar primeiramente sobre o primeiro ponto dos versos 1 a 3. Diz-nos assim, verso 1 a 3. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Ou, como diz, acho que na Revista Atualizada, ímpios ou... Não, tem uma outra expressão. Alguém está com a Revista Atualizada aí? Isso, o que está escrito aí? Está dizendo ímpios também? Ou homens perversos, os perversos? Oi? Ímpios. Então é na Revista Corrigida que diz homens perversos. A gente verifica nesses versículos o quanto Davi estava dando duro para ficar quieto. Essa é a grande verdade. Vigiarei, quando ele fala vigiarei a minha conduta, vigiarei e não pecarei em palavras, é porque ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho que ficar quieto. Ele queria falar, mas ele sabia que precisava se aquietar e não explodir com aquilo que estava gerando algum tipo de sofrimento e de dor no seu coração. Já aconteceu com você? Você está debaixo de um problema grande, alguma coisa está lhe causando angústia e você quer falar? Problemas na sua família, problemas no seu trabalho, problemas na sua vida, e você quer abrir a boca e você sabe que tem que ficar quieto. O que atormentava Davi, meus irmãos, a gente vai ver a partir do verso 4. Porque nos versos de 1 a 3, ele está dizendo que ele tem que ter cuidado com a sua conduta e com as suas palavras. Davi não desejava que os ímpios interpretassem as suas palavras como sendo críticas à pessoa e aos planos de Deus. Essa é a grande verdade. Mesmo a ponto de explodir, Davi escolheu não abrir a sua boca na presença dos perversos, na presença dos ímpios. Ele resolveu ficar calado, ele sabia que precisava ficar calado. E quando ele resolveu falar e abriu a sua boca, ele falou a Deus em oração. Que nós percebemos isso aqui, e não para os homens. Os verso 4, olha o que nos diz, mostra, né? Então no verso 3, finalzinho do verso 3, então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida. Davi fica calado, ele se segura o máximo possível, e quando ele não fala aos homens, ele não fala na presença dos ímpios, mas ele se dirige a Deus, ele abre o coração para Deus. Portanto, aqui nós vemos grande sabedoria por parte de Davi. O que é que a gente pode aprender com isso? Primeiro,
Podemos pecar tanto nas posturas como também nas palavras. A língua pode ser um instrumento mortal. Segundo, é melhor ficarmos em silêncio do que dizermos coisas das quais vamos nos arrepender. Você já ficou arrependido de coisas que você falou? Falou, meu Deus, eu não poderia falar tal coisa. Todo mundo balança a cabeça agora, né? Todo mundo tem coisa. Ai, meu Deus, por que eu falei isso? Meu Deus. Terceira coisa, não devemos nos apressar em compartilhar nossas angústias. Devemos tomar cuidado. É notório que muitos de nós têm uma facilidade enorme para falar do coração, do seu próprio coração. Tem gente que é capaz de sentar no metrô, ou então em pé no metrô abarrotado de gente, começar a falar, eu estou passando por isso, sabe? Parece até que está diante de um divã, de um psicólogo, e começa a falar. Mas nós devemos tomar cuidado, não podemos nos apressar em compartilhar nossas angústias, até mesmo com pessoas piedosas. Precisamos refletir se o que temos que fazer no momento é esperar um pouco. A quarta coisa é que devemos sempre levar a Deus em oração todas as nossas alegrias, como as nossas angústias também. Essa foi a atitude de Davi. Davi levou ao Senhor aquilo que estava angustiando a sua vida, o seu coração. É interessante, meus irmãos, que Paulo aos Filipenses, ele vai nos dizer o seguinte, no capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, daquelas angústias, aquelas coisas que causam ansiedade, nós precisamos colocar diante do Senhor. Devemos expor a Deus, levar em oração ao Senhor, e Ele vai apresentar aqui as bênçãos correspondentes a essa postura. Ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. O que nós mais precisamos em momentos assim, a paz do Senhor. Davi resolveu vigiar o seu caminho. Davi resolveu vigiar a sua boca. Ele colocou uma mordaça. Eu não sei, uns dias atrás, há um tempo atrás, estava no veterinário com meu querido Simba, e a menina não achou qual é o nome daquele negócio que coloca aqui? Oi? Focinheira. E aí ela falou assim, olha, eu não estou achando uma focinheira que é adequada para o tamanho dele, eu vou então pegar uma atadura, né? É uma mordaça. Fechou, ela mandou segurar a boca do bichinho, né? Ou do bichão, e veio com a atadura e foi fechando aquilo lá, amarrou bem amarrado. Eu falei, Jesus, cuidado aí, vai devagar, né? Mas depois ela falou, olha, se não amarrar assim, ele vai fazendo pressão, vai abrindo até que, né? A gente vai mexer nele, e vai mexer no ouvido. Ele vai ficar com raiva, vai virar, vai dar uma dentada em alguém. Eu falei, é verdade. E por vezes, meus irmãos, o que nós precisamos é de fato de uma mordaça. Para a gente não falar besteira. Para a gente não murmurar contra o Senhor, para a gente não falar com pessoas, coisas que a gente não deve falar. O verso 3 mostra que Davi não aguentou e falou, mas ele falou com Deus. Davi não queria pecar com palavras impensadas ou por palavras impensadas, ao invés disso, nós vemos aí alguns textos, Jó, a gente percebe que Jó peca, em alguns momentos Jó fala coisas que ele não deveria falar. Nós vamos ver isso também no Salmo 73, quando Asaf
não entendendo o que estava acontecendo. Poxa, por que os homens fiéis, por que as pessoas que seguem a Deus sofrem? Por que o mal está aí? São questionamentos de Asaf. Mas Davi pede que Deus o ensine. No verso 4, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Davi quer aprender com Deus. Ele pede para Deus o ensinar. Ele pede para Deus mostrar para ele quer compreender, ele quer aprender. Meus irmãos, pedir um ensino é melhor que revolta. Aprender é sempre o melhor caminho para o cristão, para todos nós. Falar com Deus e aprender de Deus é a solução da nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, mostra-nos a tua vontade. Eu preciso aprender quão frágil eu sou. Eu preciso aprender que a minha vida depende completamente do Senhor. Estávamos conversando com o nosso irmão Antônio na sexta-feira sobre isso. Nós precisamos aprender a respeito da nossa própria fragilidade. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com as palavras que saem da sua boca. A segunda coisa, meus irmãos, que nós temos aqui nos versos 4 a 6 é o que nós devemos considerar a respeito da brevidade da vida. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste os meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante do Senhor. Na outra versão, o comprimento de um palmo está falando assim, o comprimento de um côvado, o tamanho de um côvado, alguma coisa assim. Um pouco menos. Um côvado é 45 centímetros, não pode ser isso. Sim, cada um vai como a sombra, em vão se deita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. É interessante isso aqui, meus irmãos. O diálogo de Davi com Deus, ele é bastante edificante. De um lado, nós temos aqui o reconhecimento de que uma vida é passageira e o mal tem fim, ou seja, haverá justiça. De outro lado, a frustração por si próprio, né? Porque a vida é breve. O verso 5 fala, né? Ele quer reconhecer: deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da vida, o que Davi está dizendo, pode ser medida em centímetros. E eu quero voltar à introdução que eu trouxe aqui. Que a gente vive de maneira tão irresponsável, louca, inconsequente, como se a gente soubesse que a gente, tivesse o conhecimento que a gente vai viver um número X de anos e que a gente vai viver muito tempo e que estaremos durante muitos anos sobre a terra. Aqui Davi está usando uma figura poética para descrever quão curta é a vida do homem. E ele está dizendo: olha, tudo que a gente pode ajuntar aqui, ficará aqui. Então é loucura vivermos para conquistar, lucrar. É loucura viver tendo em mente apenas as riquezas deste mundo. É loucura. É loucura. No verso 6 diz: sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. E há muita gente que vive com isso em mente, apenas isso em mente. Leiam, abram comigo, por favor, em Lucas, capítulo 12. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vejam essa advertência do Senhor Jesus. A partir do verso 13.
Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com você? Quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? É a falta de compreensão de que a vida da gente passa. Você está aqui hoje, mas você não sabe quantos anos você estará aqui. Mas a gente precisa parar para pensar na brevidade da vida. A gente precisa parar para pensar no estado da nossa alma diante do Senhor. Davi, ao considerar a brevidade da vida, ele aprendeu pelo menos 2 lições aqui, que nós precisamos meditar. O tempo que temos para viver, por mais breve que seja, não é fruto do acaso ou de acidente, mas ele nos foi dado pelo próprio Deus. No verso 5, deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Então, se a minha vida foi dada pelo Senhor, se aquilo que eu tenho é dádiva do próprio Deus, foi dado por Deus, logo haverá tempo suficiente para vivermos uma vida que o Senhor tem para nós. Ninguém parte fora do tempo. Ninguém vai embora e deixa este mundo fora do seu tempo. Você está aqui neste mundo, está respirando porque Deus assim permitiu. Ninguém morre muito cedo, ninguém morre muito tarde. Todos partem a seu tempo. E a Deus devemos prestar contas do tempo que nos foi dado. Eu não sei quanto tempo Deus me deu. Agora mesmo estava dando a ziquezira aqui no pastor Evandro. Mas não morri, estou aqui. Glória a Deus. Mas ninguém vai fora do tempo. Mas nós haveremos de prestar contas a Deus com o tempo que Deus nos deu. A vida que Deus nos deu, nos concede, nós haveremos de prestar contas a Ele. Então devemos viver para a glória do nome dEle. Mas a segunda coisa aqui é que curto é o tempo que nós temos para vivermos nesta vida. Há muita gente que vive neste mundo como se fossem pessoas eternas, como se irão ficar aqui a vida inteira. Aliás, na vida inteira ficarão, né? Mas como se ficassem aqui neste mundo a eternidade. Nós devemos considerar a brevidade da vida e fazer do Senhor a nossa única esperança, o nosso tesouro, a nossa alegria, a nossa salvação. Então devemos atentar para isso, cuidar, considere
a brevidade da vida. Considere que você está aqui agora, mas nós não sabemos quando seremos chamados à eternidade. Não sabemos. A segunda coisa que eu quero apontar aqui com os irmãos é que devemos confiar no Senhor. Versos 7 a 11, mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois Tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim, olha o que ele diz, o Teu açoite. Fui vencido pelo golpe da Tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Face à brevidade da vida, meus irmãos, Davi aprendeu que só lhe restava esperar no Senhor. E por isso que ele está pedindo para que ele seja libertado das suas transgressões. Ele não quer errar, ele não quer virar zombaria, objeto de zombaria daqueles que estão à sua volta. E no verso 9 ele vai dizer: estou calado, não posso abrir a boca, pois Tu mesmo fizeste isso, ou seja, Deus fechou a sua boca. Era hora de Davi aprender e não de falar. Tem horas que a gente tem que fechar a boca e deixar Deus falar. A gente fala demais. O homem é tagarela demais. Provavelmente o que Davi está falando aqui é de uma enfermidade. Pois no verso 38, por isso que é importante lermos o que vem antes e o que vem depois do texto que nós estamos lendo. No verso 38, Davi, ele vai começar a falar: Senhor, não me repreendas no Teu furor, nem me disciplines na Tua ira, né? Ele vai dizer, verso 2, pois as Tuas flechas me atravessaram e a Tua mão me atingiu. Ele vai dizer, por causa da Tua ira, todo o meu corpo, olha isso, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Provavelmente aqui ele está falando do adultério. E ele continua dizendo, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. Verso 7, estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Verso 17, estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. É interessante, porque provavelmente aqui no verso 39 que nós temos o problema, esse problema relatado aqui, essa situação de Davi, é que ele se sente de fato doente. E Davi vê nisto aqui como uma lição do Senhor, ou seja, a disciplina de Deus sobre a sua vida. Ele vai dizer, tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. As coisas que mais amamos, Deus pode dissipá-las. E por isso devemos parar e pensar um pouco. O que nós mais amamos neste mundo? O que você hoje, neste exato momento, mais ama? Não fale de bate-pronto, mas reflita sobre isso. O que nós mais amamos? Amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Essa é a tônica da nossa vida? Ou o nosso coração está em coisas, em situações, em objetos? Meus irmãos, pode ser que nós tenhamos
temos dedicado muito mais o nosso coração às coisas do que a Deus. E nós devemos tomar cuidado com isso, porque Deus não aceita um segundo lugar na nossa, Deus não aceita segundo lugar na nossa vida. Ele nos disciplina. Ele deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E o salmista Davi está dizendo: confie no Senhor. Ele vai dizer no verso 7, mas agora, Senhor, que hei de esperar? E ele vai falar: minha esperança está em Ti. E ele vai dizer o porquê que a esperança dele está no Senhor. Porque ele está entendendo claramente que todas as outras coisas, essas coisas, elas estão em segundo plano. E ele termina, meus irmãos, versos 12 e 13. Coloque os olhos no céu, né? Versos 12 e 13. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Davi está olhando para Deus agora. Não sejas indiferente ao meu lamento, Senhor. Pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Davi sabe que a sua vida é passageira aqui neste mundo. Davi sabe que tudo aquilo que ele poderia conquistar ou ter neste mundo, isso era passageiro. Ele mesmo passaria. E o que nós temos aqui como lição é que quem confia no Senhor aprende a colocar os olhos no céu. O que nós vemos é a oração de Davi sendo um grito de socorro. Quando ele diz: ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro. Meus irmãos, tem orações nossas que são enrolação, embromation. Não tem? Algumas orações que você faz na hora da refeição, quando você está com fome. Seja no café da manhã, seja no lanche da tarde, seja no almoço. É embromação. Senhor, graças te damos por esta refeição, em nome de Jesus. Amém. Acabou. Onde estava a devoção? Não sei. Ela saiu, foi dar um passeio e disse que voltaria. Quando? Não sei. Você fala assim. As piores são as orações públicas. Quando alguém num grupo pede para você levantar uma palavra de oração. Então aí, essa daí você vai encontrar os maiores artistas no meio gospel. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus. Começa. Sobretudo, as orações pentecostais. Porque algumas delas, meus irmãos, não tem nada de coração, vem da boca para fora. Então nós precisamos refletir sobre as nossas orações. Você não pode enrolar na oração. Oração exige coração, entrega. Oração sem coração é enrolação. E Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida. Não há como enrolar Deus, não há como trapacear Deus, não há como comover o coração de Deus artificialmente. Palavras bonitas não tocam o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é o coração do homem derramado diante dele. Isso toca o coração de Deus. Qual é a oração abençoada? É a oração feita de coração. Pode não ter palavras bonitas, mas está ali derramado, coração derramado, esparramado diante do Senhor. Pode ser apenas: ó Deus, abençoa este café, em nome de Jesus. E essa oração ser recebida no trono da graça do Senhor. E por outro lado, vem um irmãozinho com oração linda, maravilhosa,
perfeitamente, a gramática perfeita, tudo dentro do seu tempo. Tudo ótimo, maravilhoso. Aí quem estava do lado, falou, meu Deus, que oração, varão. E Deus olhou lá de cima e falou, o coração está distante. Aí pega aquele irmãozinho simples, falando nós vai, nós foi. É desse jeito. Mas a oração dele, estava aqui. Intimidade. Ele está falando com Deus. Ele sabe quem é o Senhor. Ele tem consciência da sua miséria. Aí ele se volta para Deus e fala tudinho. Meus irmãos, a oração que move Deus é o grito de desespero. Ele vai dizer, na Bíblia de Jerusalém diz, sou inquilino como todos os meus pais. A casa não é nossa, a casa é dele. Davi então pede que Deus cesse de puni-lo antes que ele morra. Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. É o coração de um homem humilde, de um homem que tem consciência de quem ele é de fato. Ao invés de contestar Deus ou se queixar diante do Senhor, ele pede a misericórdia de Deus. Meus irmãos, sobre a brevidade da vida, nesses dias temos visto mais uma vez que a vida é breve. Você está aqui agora e amanhã você pode não estar mais. E antes que você pense, mas pastor, talvez esteja falando com aqueles que têm mais de 60, 70, 80. Nós temos inúmeros casos de pessoas que partiram cedo, do nosso ponto de vista. Quanto tempo de vida você tem mais? Eu não sei. Quanto tempo de vida o pastor tem? O pastor também não sabe, eu não sei. Agora mesmo minha esposa foi lá em cima, trouxe um negócio, que é isso? Um negócio potente. O negócio estava dando ruim aqui. Eu não sei. Nós não sabemos. A questão toda, como nós temos vivido. Cuide das suas palavras, cuide das suas atitudes, considere a brevidade da vida, confie no Senhor e coloque seus olhos no céu. Coloque os seus olhos no céu. Em qualquer momento de crise, Deus é a nossa única esperança. A vida é muito breve. Uma jovem partiu. A vida é muito breve. Nós precisamos refletir sobre isso. O nosso Senhor é a nossa única certeza. Não olhemos para este mundo e a riqueza e as belezas e as coisas que este mundo nos apresentam como sendo a única coisa que Deus tem para nós. Desfrutemos das bênçãos de Deus que o Senhor nos concede, mas que tenhamos os nossos olhos na eternidade. E quando você vive para a eternidade, você repensa a maneira como você vive aqui neste mundo. Você sabe que tudo isso aqui é passageiro. Estamos aqui hoje, amanhã não estaremos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Curva a sua cabeça, por favor. Daqui a pouco nós vamos servir a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Mas antes de servir a ceia, eu gostaria que você parasse e refletisse sobre isso.
Pare e pense sobre a sua conduta e as suas palavras. Como você tem vivido? Pare e pense que a nossa vida é breve. Pare e pense que devemos confiar no Senhor, colocar diante dele o nosso coração. Pare e pense, reflita sobre a realidade do céu. Não sabemos quanto tempo ficaremos aqui neste mundo. O que sabemos é que o Senhor tem preparado para nós uma eternidade. Os nossos dias aqui neste mundo são curtos. Do ponto de vista da eternidade, são curtos. Então viva com os olhos na eternidade. Conquiste, sorria, lute, batalhe, faça amigos, desfrute daquelas coisas que o Senhor tem lhe dado, mas entenda, o que o Senhor tem separado para nós é a eternidade. Viva tendo o seu coração na eternidade. E aqueles que vivem, que confiam no Senhor, que aprendem a colocar os olhos no céu, esses constantemente se voltam para Deus, buscando o seu socorro, a sua misericórdia, a sua graça. Quem compreende a sua própria vida, o seu próprio coração, quem compreende que tudo neste mundo é passageiro, esse sabe qual é o valor, ou aliás, o melhor tesouro. Toda a riqueza deste mundo, meus irmãos, um dia passará. Tudo passará. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A vida, meus irmãos, ela é breve. Vimos nestes dias o quanto a vida é breve. A pergunta é: como nós viveremos? Cuide das suas palavras. Considere o fato da vida ser breve. Confie no Senhor. Deus sabe o que Ele está fazendo conosco. Coloquemos os nossos olhos no céu. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, oramos neste momento pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Pois em diversos momentos da nossa vida, nós desconsideramos a eternidade. Essa é a grande verdade. Em muitos momentos da nossa vida, nós vivemos sobre esta terra como se viéssemos passar a eternidade aqui. Como se fôssemos indestrutíveis. Pensamos em nos divertir, queremos ocupar o nosso tempo com um monte de coisas, e não poucas vezes, ó Deus, somos alertados pelo Senhor, para que venhamos valorizar de fato aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o relacionamento contigo. Tudo que nós temos, conquistamos neste mundo, é passageiro. O carro que você comprou é passageiro, o apartamento que você tem, a casa que você tem, tudo isso um dia irá acabar.
O que representa a sua conta bancária na eternidade? Absolutamente nada. Então vivamos sem perdermos de vista a eternidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos perdoe pelas vezes que nós desprezamos a eternidade. Que o Senhor nos perdoe pelas vezes que nós desprezamos a brevidade da vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oramos em nome de Jesus. Vamos servir a mesa do Senhor neste momento.